Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E agora, Dante, comenta o que eu te perguntei. Bem, a tomografia e a ressonância. Existem indicações bem precisas para cada exame. Certo. Antes a gente não tinha ressonância, então pedia tomografia para todas as colunas para ser avaliada. Quando a tomografia chegou, foi uma maravilha para a coluna, maravilha, né? Realmente. Maravilha. Mudou o paradigma ali. Mudou tudo, porque Você já era só conseguia raio-x. imaginar como era a hernia de disco. É. O que antes a gente fazia seria a colocação de contraste para tentar visualizar ela, né? Puxa vida, com contraste. Aí batia o raio-x. No raio-x. No raio-x. Puxa. Quando a ressonância chegou, quando a tomografia chegou, eu morava em São Paulo. Eu morei em São Paulo 15 anos. Eu formei em 78, fiquei lá de 79 até 94. E eu lembro quando a tomografia chegou, foi uma maravilha. Uma maravilha. Fantástico. E a ressonância? Contribuiu mais ainda? Bem, a ressonância é para aqueles casos que você quer ver o disco e quer ver os nervos. Então, a ressonância é o melhor caso. Aí quando É o você melhor quer ver exame. os nervos. Quer ver os nervos, quer ver a medula e quer ver o disco, quer ver partes moles. Certo. A tomografia ela é melhor para conseguir ver as articulações, para ver a estrutura óssea, então ela mostra melhor. Por exemplo, uma fratura, você consegue observar melhor a fratura do osso na tomografia. Na tomografia. Já uma hernia de disco, você consegue observar melhor ela na ressonância. Mas um completa o outro. Um completa o outro. Um completa. Normalmente, quando na tua área que você opera a coluna, tu pede para os doentes as duas coisas? Não, Não. eu vejo a indicação. Muitas vezes isso acaba onerando também o sistema. Não, eu né? sei, por isso que eu te perguntei. É isso não. Então, por exemplo, se eu vejo que o paciente ele tem uma dor na coluna lombar, sem radiação para membros inferiores, sem parestesia, sem perda de força, eu peço uma tomografia para avaliar as articulações desse paciente. Já quando o paciente tem uma dor lombar importante, de longa data, e também apresenta irradiação para membros inferiores, com perda de força, parestesia, o melhor exame nesse caso seria A ressonância. a ressonância. Que legal. Tem algum outro exame hoje na tua área que vocês peçam, além da... Existe a eletroneuromiografia, né? Que você vai avaliar como está a função daqueles nervos, né? Então, é um exame que é médico dependente Certo. e ele vai avaliar como é que está... Aquele das agulhas, Das né? agulhas, Coloca a um agulha e vê se o maior estímulo é passa. As agulhas, Então tá. O ultrassom não tem função nenhuma Olha, na coluna. na coluna, hoje em dia está tendo alguns estudos mostrando a ação da ultrassom para você conseguir localizar a faceta articular, trigger points e conseguir muitas vezes até infiltrar as articulações da coluna posteriores, que são mais fáceis de visualizar. Certo. Hoje em dia o pessoal usa ultrassom para tudo em termos de punção, né? A ultrassom está melhorando bastante. Vai puncionar a veia, traz ultrassom. Com isso, né? Vai colocar um intracate, vai colocar uns negócios, vai Mas até pouco tempo atrás o ultrassom a gente não utilizava. Eu sei. É que hoje em dia nas UTIs eles já usam ultrassom a todo momento, né? No momento. Para fazer um bloqueio de plexo. Um bloqueio de anestesia. plexo, ultrassom. Perfeito. Dante, tumor na coluna é comum? É comum. Infelizmente, a coluna ela é um para-raio para pegar metástase. Metástase. É o tumor ósseo, eu acredito que o mais frequente Mais em termos de frequente metástase. é na coluna. A metástase, quando dá de algum outro órgão, ela tende para um osso, geralmente pega a coluna. Só de curiosidade também. Quando tem, depende de quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas, mas vocês operam? A coluna operamos. Não, a coluna, tumor de coluna, essa Operamos. coisa? Opera. Quando necessário, Quando necessário, opera. opera. Ele geralmente é ósseo. Geralmente ele pega o osso. O osso. A metástase. Metástase Mas do pode osso. ser tumor primário da coluna também, que é mais raro. É raro. Mais raro, mas existe. E aí, geralmente pode ser o quê? Congênito? Né? Ocorre tumoração congênita de coluna? Ocorre tumoração congênita. Aí Já tem situações em que o paciente nasce com uma condição que a gente sabe que futuramente vai virar um tumor. Coluna cervical ou coluna lombar, qual é o mais frequente? De dores?
de acontecer escoliose, de acontecer dor, de acontecer... Olha, escoliose... Na tua semana de... Tu tem o quê? Umas 5 cirurgias? Cerca de mais ou menos 4, 5 quase cirurgias uma por dia, né? É. Quase uma cirurgia por dia. Na tua área, qual a região da coluna que mais acomete? A coluna lombar. Coluna lombar. É a que mais acomete mesmo. Certo? A lombar é calcanhar de Aquiles do Calcanhar de coluna. E hérnia acontece mais onde? Na lombar, lombar. ou na lombar também? Na lombar. Sintomática na lombar. A torácica tem hérnia? Tem hérnias. Geralmente são hérnias pequenas, pelo tamanho do disco da coluna lombar ser pequeno. Ela tem pouco volume. E a cervical? E a cervical também. Tem hérnias de disco. E são mais frequentes. É a segunda mais frequente. A segunda, depois da lombar? Depois da lombar é a cervical. A cervical. Por isso que dá as parestesias na mão. E que mais em termos de cirurgia eu esqueci de te perguntar? Em termos de cirurgia de coluna hoje em dia, a gente sabe que o paciente que tem doença degenerativa na coluna, menos de 5% deles tem indicação cirúrgica. Peraí, a doença degenerativa mais comum é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma fase da degeneração. Da degeneração. É uma fase. Deixa eu te fazer uma perguntinha também que tem a ver. O bico de papagaio, o que é nessa história? É uma fase mais tardia. É? Então, em pacientes mais jovens, a gente tende a ver a herniação. A hérnia do disco, tá. Ou seja, os pacientes com 40, 50, 30 a 50 anos. 30 a 50 anos. Acima de 60, 70, você já vai ter as consequências dos bicos de papagaio. O que é o bico de papagaio? Cresce o osso? Na verdade, ele é uma extensão da articulação na tentativa de estabilizar aquela vértebra. Então, a articulação ela fica mais grossa. Certo. Quando a gente tem uma artrose, a articulação ela fica mais grossa. E na coluna, os espaços ali são pequenos. Então, uma articulação que ficou grossa na coluna pode começar a diminuir o espaço do nervo. E cresce igual um bico de papagaio mesmo? A gente consegue ver no raio-x parecido com o bico de papagaio é assim, né? É isso, dessa forma. Você vê no raio-x... Não, eu sou médico, eu vejo, mas eu estou falando. Quando vocês vão operar, é igual mesmo aquela imagem? Igual um bico. Um cresce do lado, outro do outro. E aí tem que tirar? Não. Como é que a gente tem que tirar o que está apertando o nervo. O que está apertando. Aí você descomprime o nervo. Você descomprime o nervo. Descomprime o nervo e muitas vezes faz a fusão ou não. Fusão é prender fixar uma vértebra na outra. Uma na outra, aí prende osso no osso. Osso no osso. E aí ela vai calcificar, vai cicatrizar o osso e ossificar, e aí ele não vai ter movimento mais. Certo. Naquela região? Naquela região só. Que bom. O que antes tinha um movimento pequeno e era doloroso. E era doloroso, certo. No indivíduo jovem, eu estou te fazendo umas perguntas de curiosidade agora. Sim. No indivíduo jovem, imagina um indivíduo de 30 anos que tem uma hérnia de disco. Acontece? Acontece. Esse indivíduo, ele pode voltar a praticar esporte ou não? Pode, deve. Pode, deve. A indicação hoje em dia é ele fazer uma atividade física para manter a musculatura, principalmente do core, a musculatura do tronco fortalecida. Isso vai dar mais estabilização para a coluna. Colocar na academia todo mundo não é só na minha área, na tua também. Na minha também. Na minha é todo dia. O engraçado é que até os anos 90 acreditava-se que o paciente com problemas na coluna, com dor na coluna, ele deveria fazer repouso para evitar. Eu cheguei presenciar muito essa situação. Ouvi isso muito. Você indicando o paciente fazer atividade física e o ortopedista contraindicando. Não, nem pensar. Não, a tendência hoje mudou bastante. A gente sabe que a musculatura também é um fator que dá estabilidade para a coluna. São 3 coisas que seguram a coluna nossa em pé. Os ossos, as articulações e os músculos. Então, quando a gente tem as articulações que estão degeneradas, isso é pelo tempo, que não vai modificar sem um tratamento cirúrgico, você tem que fortalecer algum dos outros. Então, o único que você consegue fortalecer é a musculatura. Certo. Para tentar segurar um pouco aquele sistema estável. Isso diminui as dores do paciente. Com certeza diminui as dores. Então, o paciente que vai para a academia, hoje, quase que obrigatoriamente, com conduta médica, a tendência é diminuir, a qualidade de vida melhora muito. Melhora bastante. A gente sabe que alguns movimentos a gente tem que evitar.
impactos, excesso de movimentos na coluna lombar, mas o fortalecimento do core, né, que é a musculatura do tronco, que dá estabilidade para a coluna lombar, é super importante. Que bom mesmo. Mais algum comentário de cirurgia de coluna complexa, assim? Bem, em termos de cirurgia de coluna, as atualizações que a gente tem hoje em dia, a gente faz cirurgias bastante modernas hoje aqui em Belém. Cirurgias endoscópicas para descompressão. Antes de começar, de fazer esse comentário, tu trabalha em que hospitais? No Porto Dias? No Hospital Porto Dias, no Hospital Amazônia e no Hospital Adventista de Belém. No Hospital Adventista de Belém. Nesses 3 lugares em que você mexe com coluna. Isso. Tu és do grupo da coluna deles. Isso. Certo? Me fala agora dessa modernidade. Bem, essa modernidade a gente consegue, hoje em dia, fazer cirurgias em um tempo menor, com anestesia local e sedação. Isso é uma grande anestesia local e sedação. Sedação, pessoal, todo mundo quase já fez uma endoscopia. É aquilo, aquela dormidinha leve, né? Isso. Certo? Que eu digo para o meu paciente do cateterismo. Vai dormir um pouquinho. Não tanto porque eu posso dizer tussa e o senhor tosse. Né? Isso mesmo, dessa mesma forma. Então, é dessa mesma forma. Uma sedação leve e entra com o endoscópio. O endoscópio tem mais ou menos entre 0,7 e 0,8 centímetros. Ou seja, um endoscópio pequeno, o corte. Muitas vezes a gente faz até sem ponto. Então, um cortezinho desse tamanho. Bem pequeno. Certo? E faz a cirurgia em 30 minutos, 1 hora, no máximo 1h30. Maravilha. O paciente entra retorna, pelo lado da coluna? Pelo lado onde está o sintoma. Antigamente cortava, abria. Tirava toda a musculatura, aquela musculatura é que vai salvar o paciente. Eu lembro que uma vez eu fui auxiliar, eu era aluno, fui auxiliar uma cirurgia, eu tive que ficar pela frente do paciente, eu não enxergava a cirurgia, porque eu tinha que ficar segurando os 2 afastadores. Né? Então, imagina que eu estou de frente para ti, pegava pelas tuas costas e ficava segurando. O cirurgião que ficava do outro lado, você não via nada, você só ficava auxiliando, segurando ali. Isso, 1970 e alguma coisa. Evoluiu de lá bastante. Não, isso... Então, hoje é esse tipo de cirurgia que a gente tende a estar fazendo, principalmente para aqueles pacientes com compressão neurológica e até para estenoses, que é os bicos de papagaio. Os bicos de papagaio. Maravilha. Algum comentário? Eu vou te... Como é a pergunta final, eu vou falar com os locutores antigos. Tuas considerações finais. Bem, eu acho que o mais importante no tratamento da coluna é manter hábitos de vida saudáveis. Alimentação, manter o peso, evitar o excesso de peso e fazer atividade física regular. Acho que isso é o mais importante. Eu falo para todo mundo quando diz, olha só, a coluna tem... Como eu examino, eu sou um clínico, como eu examino geralmente as pessoas todas, eu olho a coluna, porque é uma das principais causas de dor no peito. Uma das principais causas de dor no peito, a coluna. Então eu examino a coluna. Às vezes eu digo assim, o senhor vai ter que ir para o ortopedista para ver a sua coluna. Mas ele vai falar que o senhor vai ter que emagrecer. Então, comece a emagrecer, porque ele vai falar isso para o senhor. Puxa, Dante, mega obrigado por você ter vindo aqui. Quando tiver alguma novidade, me avisa que você é um convidado contínuo para que todo mundo saiba em Belém o que a gente está fazendo, do que se faz de bom e de melhor aqui. Obrigado de verdade, tá? Perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela você e a equipe. Pessoal, o nosso tempo acabou. Até o próximo domingo e uma semana iluminada para todos vocês. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.